1 Samuel chapter 2. Eu acho que é o 2. Só ouvindo um pouquinho, tá? Espera um pouquinho. He's I'm just trying. Listen. So am my I. God. You know, I think there is something special here today. Eu acho que tem algo especial aqui hoje. I feel a little bit drenched. Eu me sinto um pouco Ungido, molhado. Yeah, it's right, drenched. 1 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 2. Yeah. Vamos ler assim. Então orou Ana e disse, versículo 1: O meu coração regozija no Senhor. So Hannah prayed, I'm bursting with good news, God news. A minha força está exaltada no Senhor. I'm walking in air and laughing at my rivals. A minha boca se ri dos meus inimigos. My mouth is like smelling before my enemies. Foi? Ok. Sorry. E não há santo como o Senhor. I'm dancing with salvation. Nothing is like the holy like God. Porque não há outro além de ti. No rock is mountain like Não. our God. Não há outro além de ti. Diga assim comigo, não há outro além de ti. There's no other like you. Não há. There is. Aí pula para o capítulo 3. No versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor. In chapter 3, the first verse said, the boy Samuel was serving God under Eli's direction. Perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era rara. This was at a time when the revelation of God was rarely heard and seen. E as visões não eram frequentes. Sorry. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, fala comigo, os olhos de Eli estavam se escurecendo. Say with me, his eyes were getting darker, Ao ponto de não poder ver. to the point that he couldn't see anymore. Fala comigo, ele não está vendo. Say with me, he's not seeing it. E o que é que ele não está vendo? And what is he not seeing? Que Samuel estava sendo levantado. That Samuel was being lifted up E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, and laying down also Samuel in the que temple of estava the a Lord, arca, where the ark was, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. before God's lamp was put down. O Senhor chamou o menino. God called the boy. Fala assim, Deus chamou o menino. Say it, God called the boy. Não olha para a pessoa que está do seu lado, fala para você, Deus chamou o menino. Don't look at anybody else, say it to yourself. God called the boy. Fecha os teus olhos. Close your eyes. Nós te damos honra, Espírito Santo. Holy Spirit, we give you glory. Porque onde o Espírito de Deus reina, Because the honor of the Holy Spirit reigns. ali há liberdade. There is freedom. Nós te chamamos nessa noite não porque merecemos ou somos dignos, We call you tonight not because we deserve you or because we are, mas justamente ao contrário, necessitamos e somos indignos. but because of the opposite. We need you and we are not dignified. Pai, no nome de Jesus, não deixa que de mim saiam palavras vãs. God, in Jesus' name, don't let vain words come out of my mouth. Por favor. Please. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Holy Spirit, you're welcome. You are welcome Você é bem-vindo in this place. nesse lugar. The lion is coming. O leão está vindo. Blow through the caverns of my soul.
The lion is coming. O leão está vindo. And blow to the caverns of my soul. Soprando as cobertas do meu espírito. The lion is coming. O leão está Ele vai começar a soprar nas cavernas do seu coração. He's going to start to blow in the caves of your heart Porque você está cansado de coisas exteriores. because you're tired of external things. Não. Você está necessitando de um leão dentro de você. No. You need a lion inside you. The lion is coming. The lion is. O leão está vindo. Blow Soprando through the caverns of my soul. as cavernas do meu. Não liga, não sei cantar, eu só profetizo. I don't know how to sing it. I'm just prophesying it. The lion is coming. O leão está vindo. Blow through the caverns of my soul. Soprando nas cavernas do meu espírito. É uma palavra sobre você hoje. The lion is coming. Blow through the caverns of my soul. I can feel you very strong. Eu posso te sentir, Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu não gosto de dar amém quando eu acabo de orar, porque a oração não acaba. Ué, cadê ela? Foi arrebatada! Não foi arrebatada, a questão mais ficou, né? Hoje eu quero pregar sobre gerando algo novo. Fala assim comigo, gerando algo novo. Eu tenho sido pastor de jovens durante minha vida inteira. E te falo que eu amo isso. Mas é uma tarefa bem complicada. Porque você sabe que você é inconstante. Outra hora ele está lá, meu Deus, eu quero Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Aí liga para o pastor, 3 horas da manhã, eu quero orar. Aí passa um mês, aí você tem que pegar um infeliz lá no Tuts Tunts, na boate. O mesmo que estava querendo orar. Nós, infelizmente ou felizmente, nós fazemos parte de uma geração debilitada sentimentalmente. Porque o maior ataque dessa geração, que essa geração tem sofrido, queridos, é no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Quando você vai para a 1 de Samuel, capítulo 14, e você vê ali o processo de Deus levantando um coração de Davi, você vê que o maior desafio de Davi não foi derrubar Golias. O maior desafio de Davi foi chegar até Golias. Porque derrubar Golias a gente derruba fácil. 1 de João capítulo 2, versículo 14 em diante, diz que o jovem tem força. Mas o problema do jovem, pode sentar, desculpa. Aliás, se você quiser ficar em pé, a gente está junto. Eu sempre digo lá na nossa igreja, fique em pé quem pode, senta quem quer. Então o maior adversário dessa geração não é um gigante, porque a gente vai lá e derruba ele na tapa. O maior adversário dessa geração é justamente ataque nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua identidade. Davi era atacado na sua identidade até pelo profeta. Está lá Samuel tentando ungir, acharam um rei, aí Samuel olha, meu Deus do céu, cadê o rei? Aí Deus fala ali, está vindo ali, esse é o teu rei, Deus. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Eli está cego e não consegue ver Samuel? E eu não estou aqui atacando a geração passada não, porque eu faço parte da geração da transição. Eu estou no meio, eu já não sou jovem, eu não sou velho. Então eu estou no meio que eu pego as coisas dos mais velhos e torno compreensível para vocês. Mas sabe por que Eli não conseguia enxergar Samuel? Porque ele fala assim comigo, tinha um preconceito. Tinham verdades pré-estabelecidas
que foi por causa disso que Samuel não entendeu. Deus disse, é esse. Samuel disse, não é. Por que Samuel disse não é? Porque Samuel estava familiarizado com um padrão de rei de Saul. E quando você vai para a Bíblia diz que Saul era alto, era esbelto e era forte. Então quando Deus chega para Samuel e diz, corre, vai ungir um rei, na cabeça de Samuel ele esperava Saul. Bonito, alto, forte. Não tenho nada com quem canta muito, com quem prega muito, isso é legal. Mas a nossa cabeça está pré-fixada, pré-sistematizada, estigmatizando aqueles que Deus está escolhendo. Quando Samuel chega, não, Deus, não pode ser esse aqui, é pequeno, é magrinho, né? Alguns historiadores dizem que ele tinha um pouco de sarna na cara, ou seja, no colégio ele seria um nerd. É aquele que nenhuma menina sonha em casar com ele. É aquele que nenhum coach de futebol está lá, vou escolher aquele cara. Não. Por quê? Porque já tem um pré-estigma, já tem um padrão estabelecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não foi chamado para andar em padrão, você foi chamado para andar no sopro do Espírito. Porque quando Deus disse para Samuel, eu quero levantar um rei. Por quê? Porque o meu povo pediu um líder. A Bíblia diz que Israel se reuniu e quis ser igual às outras nações, e por isso Deus levantou Saul, porque Saul significa o líder da religião, mas Davi é a manifestação do rei do reino, e os reis do reino são totalmente diferentes. Quando Samuel chega, ele estava esperando um cara alto, forte, bonito, ele estava lá Davi magrinho, porque o reino não te escolhe por aparência. Quem gosta de aparência é religião. Porque religião acha que você se converteu para ter aparência de anjo. Não, Jesus não veio mudar a tua roupa, Jesus veio mudar a tua identidade. Não se trata de ter uma aparência de anjo, não, se trata de ser homem, mulher, filho, filha, de sermos humanos. Jesus se manifestou para restaurar a nossa humanidade e não para matá-la. Esse é o problema. A religião sempre vai levantar ícones, mas o reino está atrás de corações. O que Samuel não via, Deus estava vendo. Porque quando Deus chegou para Samuel e disse, vai lá ungir Saul, Davi, no lugar de Saul, ele não tem tamanho, ele não tem aparência, ele não é bonito, ele não é forte, mas quando ninguém vê, ele está matando o leão, ele está matando o urso, ele está lá protegendo as minhas ovelhas da casa de Israel. Porque o que eu estou prestes a levantar não tem a ver com aparência, tem a ver com o que vem de dentro para fora. Então guarda as tuas emoções, porque Deus está gerando algo novo. Eu estou aqui porque eu sei que Deus está gerando algo novo. Você faz parte desse algo novo. Samuel faz parte desse algo novo. Quando a gente vai para o contexto, e eu gosto do contexto, porque texto sem contexto é pretexto para pôr o povo no cabresto. Bonito, né? Eu aprendi com um padre. Aí agora, irmão, nem anota, risca. Deus usa quem quer, querido. Deus não usou uma mula? Usou. Por que ele não pode me usar? Ah não, pastor, mas ele adora imagem, a gente também adora. O problema é que a nossa canta bem. Quando você vai para o contexto, a Bíblia diz que Israel, no momento plural do povo de Deus, Israel estava saindo da teocracia para a monarquia, estava saindo do governo do Espírito, procurando líderes humanos, tratando de forma pessoal, espiritual e religiosa, apontando para a igreja. O momento era escasso, frio, promíscuo. O sacerdócio estava corrompido, porque a Bíblia diz que Ofni e Finéias, no capítulo 2, estavam corrompendo não só o altar, mas eles estavam manchando o nome do Senhor, estavam simplesmente envergonhando a imagem do sacerdócio.
Ou seja, o sacerdócio era corrompido, as visões eram raras. E eu não estou falando de visagem, eu estou falando de visão. Porque o problema dessa geração é que a gente tem muita revelação, mas pouca ação. Porque revelação, querido, não é quando eu vejo o anjo, é quando a ação de Deus é revelada e eu me transformo parte dela. Isso é revelação. Mas naquela época não tinha revelação. Naquela época não havia vozes, e a Bíblia diz em Oséias capítulo 10, que se não há profecia, o povo se corrompe. Porque naquela época a profecia tinha a mesma autoridade da palavra hoje. Nós não tínhamos o canon, nós não tínhamos a Bíblia, então naquela época era como se fosse a palavra. No Novo Testamento não toda profecia está debaixo da autoridade da palavra, mas no Antigo Testamento não. Quando o profeta dizia assim diz o Senhor, era assim diz o Senhor e that's it. A teologia estava corrompida, a prática estava abominável, a espiritualidade decaída e os corações endurecidos. Segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 5, o amor havia esfriado. Esse era o ambiente. Não, será que esse ambiente se parece com hoje? Para pensar que tudo aquilo que Deus levanta de novo é para trazer aquilo que está funcionando a verdadeira forma original. E a Bíblia diz que nessa situação Deus levantou um menino. Os historiadores acham que ele tinha entre 7 e 12 anos. Segundo o judaísmo, ele ainda estava participando do bar mitzvah. Meu pai é judeu. De 7 a 12 anos ele ainda estava no bar mitzvah. Era um menino. Não tinha condição, não tinha palavra, não tinha aparência, mas Deus estava levantando ele. Por quê? Porque o fruto sempre vai ser semelhante à sua árvore. Por isso que eu li aqueles primeiros versículos de Ana. A Bíblia diz que havia uma mulher que dava filho que parecia uma gata. Eu venho do Nordeste, quando uma pessoa, abre a madre e começa a ter um filho atrás do outro, no Nordeste a gente fala, parece uma gata parideira. E Peninha estava tendo um filho atrás do outro. Um filho atrás do outro. Mas a pobre Diana estava lá, triste, porque ela não tinha filho. Entenda profeticamente, isso é uma visão minha. Ana como a igreja. Ana estava inserida naquele ambiente, sacerdócio caído, espiritualidade decaída, teologia obscura, prática promíscua, pecaminosa, pouca visão, e não havia fogo algum. O primeiro amor havia se apagado. A Bíblia diz que naquele ambiente Ana era estéril, e eu não sei porquê, não me pergunta, mas Deus gosta de usar estéril. E Deus não é Brastemp nem LG, não é esse estéril. Deus sempre parece que gosta de usar um ambiente estéril para gerar algo frutífero. Isso é uma brincadeira de Deus. Por quê? Porque naquele ambiente estéril é o lugar onde só Deus pode gerar. Ali não tem concorrência, ali não tem espaço para alma, ali não tem espaço para promoção, para qualificação. E eu não acho errado se qualificar, eu já vou no meu 3º mestrado. Mas o que Deus está fazendo de novo só vem dele, por ele e para ele. É um ambiente estéril que o próprio Deus está criando para que uma nova semente nasça e possa produzir e começar a restaurar as coisas. O que Deus está nos apontando hoje, está dizendo, o ambiente parece de esterilidade, mas o que eu estou dizendo para a minha igreja é, vem para mim, porque só eu tenho aquilo que você precisa. Homem nenhum tem, música nenhum tem, o mundo não tem, as baladas não tem, os prazeres não tem, eu não tenho, pastor nenhum tem. Corre para Deus porque é dele. Homem nenhum pode te dar aquilo que Deus vai fazer através de você. E eu já fui um caçador de unção. Eu sou uma verdadeira, eu sou bem eclético. Eu nasci na Batista, que não batia nem palma. Fiz seminário na Batista Reformada, dos Calvinistas. Depois eu fiz especialização na Luterana, que acendia até vela. Aí depois fui fazer especialização nos pentecostais clássicos. E agora estou ajudando o Mevan na teologia deles.
mas eu sempre gostei de correr atrás de unção. Eu me lembro que eu passava a noite em claro, vendo os vídeos do Benny Hinn, porque na minha época, Benny Hinn eu achava o máximo quando ele jogava aquele paletó. Eu falei, nossa, não tem C.S. Lewis que cria um personagem daquele. Eu acho que o Stan Lee está lá tentando assistir, vai criar o Homem Capa. E eu achava aquilo incrível, sensacional. Eu fiz, meu Deus, que capa é essa? E eu ficava à noite lá, uau, eu quero essa capa, Deus, eu quero essa capa. Eu comecei a estudar sobre transferência de unção, eu vou atrás desses caras. Aí eu fiz a árvore genealógica da unção, estou te falando. Aí a árvore chegou num homem chamado Bill Johnson, quem já ouviu falar na Bethel Church, e o Randy Clark. Aí eu descobri que eles estavam lá em São Paulo. Comprei a passagem e fui para lá. Não estava afim do congresso, eu queria receber a unção dele. Aí eu corri para receber a unção. Mas toda vez que eu chegava para ele orar em mim, eu sempre caía no meio do caminho. Alguém chegava e orava e eu acordava horas depois. Mas nada acontecia. Passou-se dias, passou-se meses, estava eu e um pastor amigo meu lá, a gente não conseguiu e a gente teve uma brilhante ideia. Vamos roubar o cartão do hotel, vamos subir no quarto dele e dizer, please pray for me. I need your anointing. Não consegui, eu me frustrei. Aí apareceu outro, levantado por Deus, ousado por Deus, eu não vou falar nomes. Eu comecei a correr atrás. Eu fiz, eu quero essa unção. Eu não recebi essa unção. E eu queria ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu não recebia. Até certo dia. Fala comigo, certo dia. A galera da igreja, que eu era líder de jovem, resolveu, eu não era pastor ainda, resolveu fazer uma vigília de videogame. Tinha um telão assim bonito, a primeira coisa que jovem pensa é jogar o FIFA aqui. Não olha pra mim e diz que você não pensou, você pensou em FIFA. Aí a gente, cara, vamos jogar FIFA a noite inteira. Eu falei, bora, tô dentro. Eu estava cansado de correr atrás de unção. Eu me lembro até hoje, 00:30. Eu estava empatando, estava com o Chelsea. Jogando, vou marcar. Aí explodiu um grito lá fora, porque a gente estava na salinha e ficava o pessoal todo fora. Foi o maior campeonato que eu já vi, tinha umas 30 pessoas jogando. Uma pessoa começou a gritar lá fora, e outra começou a gritar, e outra começou a gritar. Tinha uns 100 jovens para jogar videogame. E um começou a gritar, e eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, vamos parar, né? Vamos combinar, a gente para. Porque quando a gente está jogando, um vai lá e marca e finge que não aconteceu nada. A gente parou. Quando eu abri a porta, a primeira pessoa que eu vi foi a minha esposa, que na época eu fazia corte com ela. Jogada no chão, gritando. Eu fiz, epa, o negócio pegou, desliga o videogame. Eu me lembro que eu me sentei lá, e Deus tem sempre os jeitos peculiares de Ele te usar. Eu estava lá sentado e eu esperava um profeta voando, com um paletó sobre mim, jogando. Eu não estou falando nada contra paletó, é bonito. Mas aí chegou um cara, todo tatuado, e ele andava assim, ó. Sentou do meu lado e disse, qual é? E eu, tudo bom? Ele, então, Deus está falando o seguinte, moral. Deus está dizendo que é Ele. Eu tinha acabado de dizer assim para Deus, Deus, se é tu, eu quero. E ele só falou assim, Deus está dizendo que é Ele. E saiu. Sabe o que foi que aconteceu naquela vigília de videogame? Naquele momento que aquele menino saiu e se levantou, a mão de Deus, eu soube todos aqueles jovens e eu estava lá naquele meio, era 00:05. Eu fui me levantar do chão, era 7:40 da manhã. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo com essa geração não tem a ver com o que os homens têm e carregam. Nós precisamos voltar a beber diretamente da fonte, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aí algumas pessoas chegam para mim e dizem, pastor, que unção recebeu de quem? Eu fiz, Sony. Sony, conhece pregador? É Sony, PlayStation 4.
Foi o cara que me ungiu. Não, querido, não tem a ver com o nome, tem a ver com a fonte. Nós precisamos voltar a olhar para Ele. O que Deus está nos apontando, dizendo: Ana está estéril, Ele está dizendo: só eu posso fazer. A única coisa, o que vai destravar a sua vida, o que vai te tirar das malhadas e colocar lá em cima, o que vai te fazer andar naquilo que Deus tem para você, não está em homem nenhum, está nele, por Ele, porque nós precisamos ser destravados naquilo que Deus tem para nós, e só em Deus nós vamos receber isso. Em Deus. Diga assim comigo: Ana era estéril. E existia um ambiente de ofensa. Sabe o que é esse ambiente de ofensa? Era Penina passando todo dia. Oi, Ana. Viu como cresceu? Aí eu imagino a cara da Ana lá assim, ó, magrinha. E a Bíblia diz que ela se indigna. Ela fica indignada, corre para Deus, diz: Deus, não dá mais. Fala assim comigo: até quando ela vai ficar me provocando? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai para a história de todos os avivamentos da história, sempre houve um até quando. Quando você vai para a Bíblia, até quando foi citado mais de 40 vezes. Quando você vai para o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, Abacuque diz: até quando? Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz: até quando, Deus? O que Ana está nos apontando é que existe uma ofensa em quem você é. Porque o diabo se levanta todos os dias para matar quem você é, querido. Porque não existe nada mais forte e poderoso do que você ser você mesmo. Você ser você mesmo. Aí todos os dias o diabo te ataca e levanta: olha, tu viu como as coisas acontecem na vida dele? Tu viu como a família dele é estruturada? Tu viu como a casa dele é bonita? Tu viu como ele não tem a metade das doenças que tu tem? Porque tem gente que é quase um hospedeiro das doenças do mundo. Aquilo começa a te provocar algo, começa a gerar algo em ti, você não começa a entender nada, porque na verdade ou você se ofende com Deus, ou você se levanta curado, porque Deus não te chamou para andar ferido, Deus te chamou para andar marcado. E quando você vai para Apocalipse e você vê a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que nas portas da Nova Jerusalém tem pérolas. Fala comigo: pérolas. Isaías 60, versículo 18 diz: os teus muros chamarás salvação, mas as tuas portas louvor. Mateus capítulo 14 fala da pérola de grande valor, ele fala do reino. Mas quando você vai para Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz: Deus só recebe 3 tipos de sacrifício, e um deles é o louvor. Fala comigo: sacrifício de louvor. Meu irmão, você sabe o que é pérola? Quando você vai para o inglês, a pérola ela se forma numa fricção entre a bactéria e os anticorpos da pérola. E aquela fricção entre os anticorpos e a bactéria da pérola gera a pérola da concha. O que Jesus está dizendo é, quando ele estava lá em Marcos capítulo 18, o centurião foi lá e enfiou a lança nele, e a Bíblia diz que saiu o quê? Participa comigo. O que é a pérola? Quem é a bactéria? Eu e você. Nós somos aquela bactéria, nascidos no pecado, inseridos no seu corpo, mas nele, através das suas dores, transformados em pérolas de salvação, sacrifício de louvor. Então deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que a ofensa vem na sua vida, querido, na verdade é Deus tentando fazer com que gere em você um verdadeiro sacrifício de louvor, porque aquilo que você não morre, você gera, e aquilo que você gera quando deveria morrer, na verdade gera uma porta de salvação, gera algo novo dentro de você, que é como uma pérola. Nas suas paredes haverá salvação, e as suas portas são louvor. Porque Deus não vai te deixar gerar por gerar. Porque Penina tinha filho para ter filho, para fazer número. Eu sonhava em ser usado por Deus quando eu ficava olhando as capas do Benihim. Eu nunca fui. Até que eu passei por os maiores anos de ofensa da minha vida.
Até o dia que Deus disse assim comigo: eu estou tentando te usar. Porque existem dois tipos de igreja, fala comigo: Penina e Ana. Sabe quem é Penina? É aquela que gera para se exibir. Olha o tamanho da minha igreja, olha o tamanho dos meus filhos ministeriais, olha o tamanho dos meus discípulos, olha, é aquela que está gerando somente para competir. Ela gera para passar na cara, ela gera para dizer: eu sou fértil, eu posso. Mas sabe quem é Ana? É aquela que Deus está segurando e dizendo: eu estou te ofendendo, na verdade, porque eu quero fazer com que aquilo que está dentro de você não seja gerado para competição, porque o que eu tenho para gerar em você é algo puro, genuíno e verdadeiro. O fogo se apagou, mas dentro daquilo que está de você vai se levantar. Eu não vou deixar você gerar para competir. Por isso que vem a ofensa, porque Deus na verdade está provando teu coração. Porque quem gera na ofensa é aquele que de fato gera no reino. Porque quando você está gerando como devia somente morrer, Deus está vendo aquilo ali: eu vou usar Ana, porque Ana não quer gerar para competir. E aliás, se você parar para notar, ela só gera quando ela para de querer competir. Porque ela chegava para Deus e se indignava: Deus, por quê? Por quê? Penina todo dia passa na minha cara, o que é que está acontecendo? Até o dia que o marido dela chega para ela e diz: por que está chorando? E ela diz: porque eu não tenho filho. Aí olha o que é que ele diz para ela: não é a minha face suficiente para ti? Ha! Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: querida, algo novo só nasce do deleite da minha face, e não das ações de competição. A minha igreja precisa voltar a ter deleite na minha face, para que aquilo seja gerado novo. Porque quando você voltar a ter deleite na minha face, mesmo quando a sua esquerda só tiver tragédia, mesmo quando a sua direita só tiver destruição, mesmo quando você não tiver motivo para sorrir, você vai chegar para Ele e vai dizer: o meu deleite está na tua face. Todos os dias essa mulher passa e esfrega na minha cara que eu não posso, que eu não sou, que eu não consigo, mas em Ti, Senhor, está a minha força e o meu prazer. Eu e minha esposa, a gente está passando por um momento talvez um dos mais difíceis da nossa vida. E eu disse: Deus, eu tenho um chamado para Jó? Ele disse: não, é porque eu estou preparando você para não gerar para competir. As coisas que estão acontecendo na tua vida, deixa eu te dizer, é Deus preparando você para aquilo que Ele vai gerar em você, você não usa para competir. Que algo precisa ser gerado. Fala comigo: gerado. Fala comigo, olha para a pessoa que está do seu lado e diz: fica grávido. Sabe o que é que acontece quando você fica grávido? A primeira coisa, o seu sono fica desregulado. Fica tudo desregulado, você não tem mais hora para acordar, não tem mais hora para dormir, fica tudo desregulado. A sua vida, ela muda por completo. O seu sono, a sua fome, as suas roupas mudam por aquilo que você carrega. As suas dores são outras, são dores por aquilo que você carrega. As suas emoções são outras, são emoções por aquilo que você carrega. Nós precisamos voltar a entender que mais importante é o que Deus faz aqui dentro do que o que Ele está fazendo aqui fora. O princípio regulador do que fez Ana dar um start e ela começar a gerar Samuel foi a gratidão naquilo que Deus está fazendo, em detrimento à ofensa do que Deus não estava fazendo. Quando você vai para a vida de João Batista tem tudo para ser um cara que não poderia ser bipolar, porque ele passou a vida inteira esperando Jesus. Quando Jesus chega, ele diz: sou eu. E não é somente Jesus, a Bíblia diz que os céus se abrem, todo mundo vê. Uma pomba dessa, porque se é comigo eu nunca mais precisaria perguntar nada. Além da pomba, uma voz diz: ei, meu filho. Aí a
Bíblia fala que capítulos depois João Batista está preso. E ele está preso e um discípulo dele vai até lá e diz: João, o que é que você quer, João? Quer uma roupa? Ele não. Quer comida? Ele não. Quer uma coxinha? Não, não quero. Eu quero que você pergunte uma coisa. Vai até Jesus e pergunta se Jesus é Jesus. Como assim, cara? Eu não sei você, mas quando eu leio o texto, eu pergunto ao texto: como assim João está perguntando se Jesus é Jesus? Aí chega o discípulo de João: Jesus, vem cá, João está preso, eu sei. Ele mandou perguntar se tu era tu. Jesus, como era sempre peculiar, né? Jesus chegava o cego e dizia: o que é que tu queres que eu te faça? Não, eu quero uma bicicleta. Não, eu quero ver. Aí Jesus diz a João o quê? Ele relê Isaías 61. Os cegos vêm, os aleijados andam, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado. Aí os discípulos chegam para João, aí João fica lá: e aí, é ele? Então, João, a resposta foi meio assim, né, uma charada. Jesus era meio charada. Se Jesus fosse super-hero, ele era o charada. E aí? Então, ele diz que os cegos vêm, os aleijados andam e o evangelho é pregado. Mas parece que aquilo responde a João. Eu não sei se você já notou. Quando eu estava lendo aquilo, Deus falou assim comigo: a preocupação e a cadeia na vida de muitas pessoas na igreja é uma cadeia da alma pela ofensa daquilo que Deus não está fazendo. E o que Jesus responde é: João, levanta a cabeça, porque mais importante do que o que eu não estou fazendo, te livrando da prisão, é aquilo que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo o meu propósito. Os cegos vêm, os aleijados andam e os mortos ressuscitam. Para de olhar o que Deus não está fazendo e começa a celebrar o que Ele está fazendo. Ana está dizendo: eu não estou tendo filho, mas Ele diz: começa a se deleitar em quem eu sou, porque eu já não te disse, tu és a minha amada, eu te amo mais do que Penina, Ana. Para de ficar aqui: o Senhor não está me dando filho. Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O problema é que parece que nós não estamos gerando nada, porque nós somos movidos pelas circunstâncias e pelo ambiente. Se a gente chega na igreja, não é a música que a gente gosta, a gente murcha e senta, né? Se não é o pregador que a gente gosta, a gente murcha e senta. Aí diz assim: não, o céu não está aqui hoje não, querido. Foi você que não trouxe o céu. Foi você que não trouxe o céu. Porque quem está gerando algo, não importa a circunstância, Ele transforma a circunstância. Quando você vai lá para Mateus capítulo 26, João 12, que aquela mulher do vaso de alabastro, a Bíblia diz que Jesus estava no jantar, e no jantar havia muita formalidade, mas o próprio Jesus diz: eu não estava sendo adorado. E era de costume na tradição judaica o convidado, as pessoas lavarem os pés do convidado. Jesus diz: ninguém lavou meus pés. Aí lá chega aquela mulher com vaso, fala comigo, com vaso cheio, olha aquilo ali, e eu creio que ela pensou assim: como é? Deus não está sendo adorado, Jesus está lá dentro e não está sendo adorado, deixa eu entrar. E a Bíblia diz que ela entra, e eu creio que ela diz assim: oi Pedro, oi João, oi Tiago, onde é que está Jesus? Não, Pedro está aqui, Tiago está aqui, João está aqui, mas não quero saber de nome, eu quero Jesus. Aonde está Jesus? E a Bíblia diz que ela não procura um lugar na mesa, ela se joga aos pés. O problema da igreja é que ela está procurando demais um lugar na mesa, em vez de se jogar aos pés. Porque quem está cheio, querido, não procura lugar de destaque, ele só procura uma brecha para adorar. Quem está cheio não fica atrás de lugar para se destacar, ele está aqui procurando uma brecha. Não, eu não posso entrar aqui porque eu sou mulher. Não, eu não posso entrar aqui porque eu sou prostituta. Tem uma brecha, eu vou entrar, eu vou dar tudo que eu tenho para Ele. E a Bíblia diz que ela quebra, e o incenso que estava no vaso dela enche o lugar, ao ponto que Jesus diz: aonde o evangelho for pregado, que se conte o que essa mulher fez. O problema é que a gente se quebra pouco, a gente se exibe muito e se quebra pouco. O que Deus está dizendo é que só um ventre quebrado vai gerar algo genuíno. E eu não estou aqui batendo em ninguém, eu não estou aqui apontando ninguém, é porque eu creio nessa geração que se chama hoje.
Eu creio em você, eu creio no que Deus tem na sua vida, eu creio no que Deus está gerando, mas você precisa entender princípios básicos para que você chegue lá. Não procure um lugar à mesa, ache uma brecha e adore, ache uma brecha e adore. Você não precisa de um microfone, você não precisa estar aqui em cima, não. Tudo que você precisa é carregar alguma coisa, porque se você carrega alguma coisa, você vai ser alguma coisa. Porque você muda o ambiente. Nós precisamos ser aquelas pessoas que vão mudar o ambiente. É como o vaso que se quebra. Já viu aquela pessoa que quando ela começa a se quebrar, o lugar enche? Tem gente que é assim, está no culto, e eu mesmo sempre identifico um vaso. É você abre a tampa e o negócio enche. Porque toda vez que você abre a tampa da fonte, as ovelhas sedentas vêm beber. Quando você vai lá para o caso de Jacó, quando encontra Raquel, a Bíblia diz que as ovelhas estavam com sede, mas os pastores estavam cansados. As ovelhas de Raquel chegam com sede. Quem lembra dessa história? Aí Jacó diz: vocês não vão dar de beber para as ovelhas? Eles: não, é muito pesada a pedra, o fardo é muito pesado, o culto hoje não está legal, eu estou cansado, eu não recebi o cheque que eu devia receber, minha mãe brigou hoje comigo, meu marido gritou comigo, minha filha não está olhando na minha cara, eu fui demitido. Isso é a pedra, isso é o peso. Mas quando você tem paixão por ele e pela sua noiva, porque a Bíblia diz que Jacó aguentou até que Raquel chegasse. Entenda que Deus e a sua noiva é uma relação de casamento. A Bíblia diz que quando ela chega lá, Jacó diz: não, agora essa tampa não vai ficar fechada, agora eu vou abrir essa tampa e as ovelhas vão beber. O que Deus está atrás é de pessoas que vão abrir a tampa e vai dizer: bebe, bebe. Porque se o fogo que está dentro de você se apagar, as pessoas que estão à sua volta vão morrer de frio. Eu conheci uma mulher, uma mulher do Alasca, na primeira conferência do IHOP no Brasil. Eu não sei por qual motivo, mas eu estava lá. Eu era o pregador da noite. E eles fizeram 12 horas de adoração. E eu me lembro que eu peguei o turno das 12 horas. E eu vi várias malas no lugar. E eu cheguei para a pastora que estava organizando e disse: de quem são essas malas? E ela disse: da Anne. Ana, em português. Era uma senhora já de 70 e poucos anos. E eu me lembro que quando nós começamos o turno às 6 da noite, ela estava lá com suas mãos levantadas, e ela só dizia duas palavras: glória e shababababá. Quando eu cheguei no meu turno da meia-noite, a Anne estava lá, com suas mãos levantadas, dizendo glória e shababababá. Eu saí e perguntei de quem eram as malas. A pastora disse: as malas são da Anne, porque ela disse que não vai ficar no hotel enquanto Deus está sendo adorado. Ela saiu do hotel. Quando eu voltei no outro dia de manhã, 9 da manhã, sabe onde é que estava a Anne? Glory! The lion is coming. Aí eu corri e falei com alguns jovens, e estavam os jovens todos impactados, cara. Ele disse assim: cara, eu dormi, mas a tia ainda não dormiu não. Eu fiquei de olho, pastor. Ela só ia no bebedouro para tomar um monte de comprimido que parecia um arco-íris, era tudo coloridinho. Porque ela sofria de pressão alta, ela tinha osteoporose. Deu 9 horas da noite, no outro dia, onde é que estava a Anne? Glória! Na hora que aquela mulher começou a orar pelas pessoas, o céu rasgou. Por quê? Porque se você carrega algo, as circunstâncias não ditam para onde você vai, não. Você grita para a tempestade. Está na hora da igreja parar de ser guiada pelo barco que está guiando pela tempestade, não. Está na hora de nós gritarmos para a tempestade: ei, cala a boca! Eu carrego algo dentro de mim. A solução dos Estados Unidos não está no Donald Trump, não, está dentro de você. Porque o que tem dentro de você pode acabar com uma guerra. O que tem dentro de você pode mudar uma nação inteira. Por quê? Porque está dentro de você. Você é um transformador de ambiente. O que está dentro de você estava lá na criação. Criou os céus, criou a terra, criou tudo que nele há. Era, é e será. É o Espírito Santo que está dentro de você. Então para de chorar e começa a entender: tem algo, existe algo dentro de mim. É dentro de mim. E eu vou começar a colocar para fora.
E sabe quando é que eu começo a colocar para fora? Quando a face dele volta a ser o meu deleite, o meu prazer. Eu gero algo novo, meu sono muda, minha fome muda, minhas roupas mudam, minhas dores mudam, minhas emoções mudam. Por quê? Porque eu estou gerando, abraçando algo novo. A Bíblia diz que o nome do profeta Abacuque é abraçando o mover de Deus. E ele diz, Abacuque 1:2, até quando, Deus? Abacuque 2:3, aviva a tua obra, Senhor, nos tempos. E a Bíblia diz que Ana vai orar, fala comigo, orar. Se não está dando certo, vai orar, querido. O problema é que a gente fala muito e ora pouco. Porque o verdadeiro grito do avivamento é o silêncio da oração. Ana vai orar e algo novo começa a nascer dentro dela. Aí Eli chega na porta. O que é que essa mulher está orando? Segundo a Bíblia diz que era uma coisa estranha. Eu imagino que ela estava aqui, umas coisas meio estranhas. E ele diz, ela está embriagada. Ela está totalmente fora de si. E ainda diz assim, essa mulher é louca. Já te chamaram de louco? Se preocupa não, a religião nunca vai entender quando Samuel está sendo gerado. O que mais me chamaram na minha cidade, onde eu venho, é de doido. Lá vem um doido, pega quem está doido. Meu irmão, quando eu tinha 19 anos de idade, sabe qual era a minha prática de final de semana? Invadir terreiro de macumba. Eu chegava lá e dizia assim, ó, existe algo grande diante de mim. Vai, sai de mim, Espírito Santo, enche o lugar. E os macumbeiros ficavam olhando e eu assim, ó. Aí a gente foi pregar numa cidade interior, e interior, né, é igreja e macumba. Às vezes os terreiros são maiores do que a igreja. Aí o pastor ficou sabendo das minhas histórias, fez história desse maluco. Com 21 anos de idade eu já era pastor. Aí acabou o culto, ele chegou, pastor, tem um terreiro ali que ninguém vai, me leva. Você vai fazer o quê? Nada. Meus irmãos, me lembro que eu entrei lá, parecia um mantra. Aí tinha um irmão da igreja que olhou assim, diferente, né? Aí começou a me rodear um monte de macumbeiro e eram as entidades para lá, as entidades para cá. Eu só fiquei assim, no, the lion's coming, burn, burn, burn in me to the caverns of my soul. Sabe o que aconteceu? Todas as entidades pararam de descer e saíram. Aí quando eu olhei que tudo tinha parado, é um macumbeiro, parou, travou o negócio aqui, travou, esse camarada aí está fazendo alguma coisa estranha, travou. No primeiro dia de culto naquela igreja tinha umas 15 pessoas. Correu a notícia da cidade que uns malucos estavam invadindo o terreiro de macumba e estavam parando as possessões malignas. Querido, no outro dia tinha gente até pendurado na janela. Por quê? Para ver o pregador? Não, para ver ele. Para ver ele, o que está sendo liberado através de você. O que sai de você é muito mais importante. Começa a olhar para ele. Eu me lembro que eu estava em São Paulo pregando e a gente pegou um ônibus. E eu estava sentado no ônibus e o Espírito Santo veio assim, cochichou no meu ouvido, me libera. Eu fiz, Deus, mas eu não estou no púlpito, não, me libera. Eu olhei para o pastor que estava do meu lado e ó, essa é a posição do super-hero. E ele quer isso. Não se preocupa não, estou gerando Samuel. E eu comecei, meu irmão, o ônibus parava e eu assim, não me pergunta por quê. Quando deu 5 minutos, levanta um endemoniado lá de trás. Gritando, eu quero sair desse ônibus, tem muito poder, para motorista, para, todo encrenquilhado. Aí o pastor que estava do meu lado fez, rapaz, não é que esse negócio funciona. Querido,
deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas nunca vão entender aquilo que Deus faz em você, mas quando nascer o fruto, aí sim, eles vão ver que era real, que era verdadeiro, que Samuel estava lá dentro. Porque ele estava zombando, isso é uma louca, isso é uma maluca, mas quando o menino nasceu, ela vai lá e entregou para quem? Para Deus. Vai. E fala assim comigo, ele tem um nome, eu já estou encerrando. Fala assim comigo, ele tem um nome. Diz assim comigo, Samuel. Eu sou meio judeu porque meu pai é judeu. Então eu cresci num background judeu. Então quando eu vou no Google pesquisar significado de nome, eu não vou no grego. Eu vou no hebraico. Porque Samuel não era grego. Aí eu estou aqui pesquisando. Quando a gente bota nos dicionários, eu fui no dicionário no original do hebraico, sabe como é o significado do nome Samuel? Repete assim comigo: Shin, Shema, Shum. Aí se o irmão não ora em línguas, diz: fala 3 vezes: Shin, Shema, Shum, Shin, Shema, Shum. Saiu. Aí eu fiz, que interessante, como devia ser, né, Ana? Shin, Shema, Shum. Vai para o culto orar. Shin, Shema. Acho que quando a mãe estava com raiva, ela falava: Shum, o bicho vai pegar. Porque quando a mãe quer te bater, eu não sei a minha como me chamava pelo nome pela metade, ou o nome completo: José Ricardo de Almeida Silva. Então corre. Agora já imaginou Ana chamando Shin, Shema, Shum? Porque não basta só gerar. A Bíblia diz, Isaías 26, que o povo de Israel se contorcia, tinha barulho e dores de parto, estava gerando algo, mas quando botou para fora era só vento, movimento. O problema é que muitas vezes a gente está gerando só movimento, e vento é movimento, e evento na verdade é um movimento, que a gente precisa estabelecer no processo. Mas quando Ana gerou, ela disse: é Shin, Shema e Shum. Sabe o primeiro significado de Shin? Fala comigo, tem nome. Cara, se tem uma coisa que o espírito da Babilônia quer fazer com você, é tirar teu nome. Porque quando a Bíblia diz que Daniel chegou lá, a primeira coisa que a Babilônia fez: não é Daniel, eu vou mudar o nome deles, é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas aquilo que Deus faz em você tem nome. E quando Ele está dizendo é Shin, tem nome, Ele está falando tem identidade. Aquilo tem nome, não é uma cópia, não é um eco, é uma voz. Nós precisamos entender que aquilo que Deus quer gerar em vocês, e cara, eu estava ali sentado, e eu comecei a sentir que o que Deus quer fazer aqui nesse lugar tem nome. Quando vocês botaram a logomarca ali, é Deus dizendo: vocês têm nome. Quando Ele fala tem nome, tem identidade. E identidade fala de função. E se tem uma coisa que o mundo faz, é te dar prefixos e sufixos e tirar o seu nome de quem você é. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu não pregava igual ao Marco Feliciano, e eu vinha da igreja pentecostal. Tentei pregar igual ao Marco Feliciano, porque agora o Espírito vai te tocar, e quem ouvir a palavra? Não dava, cara, eu não tenho voz para isso. Aí tentei pregar igual o Márcio Faladão: bom dia, gente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz quão linda ela é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Cara, eu tentei, não dava certo. Chegou gente: pastor, não é você. Eu falei: não é. Até o dia que eu estava assistindo um filme. Quem já assistiu o filme do Pinguim, Happy Feet? Aí eu estou lá assistindo o filme, e Deus fala muito comigo através de filme. Eu já quase sofri um arrebatamento no cinema assistindo Nárnia. Eu não estava assim não. Aí eu estou assistindo Happy Feet, eu senti um espírito borbulhando. E Deus falando comigo, e cada vez que aquele pinguinzinho tentava cantar e fazia
Aí chegava aqueles pinguins bonitos, que nem o irmão estava cantando aí. Canta aí, irmão. Tá sem microfone, né? Aí chegava os pinguinzão, tipo o irmão aí, cantando bonito não, né? Com uma voz bonita. Tô brincando, tá? Beleza tá nos olhos de quem vê, né? Aí ele... Aí ele passava de um concerto para o outro, e a mãe ficou, meu Deus, não dá, porque o nosso clã gira em torno da música, a nossa essência está na música, e o filhinho sabe, era eu tentando ser o que eu não era. Já tentei até jogar paletó, mas ninguém caiu. Aí o dia que aquele pinguinzinho estava mal, passando lá pela neve, aí o pezinho começou, aí o negócio mexeu aqui dentro. Aí ele começou a dançar. Aí ele começou a dançar e a dançar. Ele disse: eu sou uma aberração, porque todo mundo canta e eu danço. Até que através da dança dele, ele conseguiu trazer algo novo para aquela comunidade. Lembra do filme? Aí eu entendi que eu era aquele pinguim. Não sei nem dançar também, tá vendo? Querido, para de tentar ser uma voz que você não é. Deixa o seu pezinho começar a mexer. Porque não existe nada mais poderoso do que você ser você. Shin tem nome. Meus amigos teólogos já chegaram para mim: cara, você tem 3 mestrados, mas não parece um teólogo pregando, parece não. Cara, você tem uma veia pentecostal, mas não faz barulho que nem pentecostal. Não faço, porque eu sou quem eu sou. My name is Urias. Quem é você? Deixa o pezinho começar a mexer, querido, porque as coisas vão começar a acontecer. Shin tem nome. O dia que mudaram-se os reis da Babilônia, mandaram chamar Daniel, 10 anos esquecido. Daniel capítulo 7. A mãe daquele rei promíscuo manda chamar Daniel, porque ele tinha revelação. Quando ele é introduzido, versículo 13, qual é a pergunta do rei? O rei sempre vai te perguntar isso, o rei desse mundo, da Babilônia. Daniel é inserido, 10 anos esquecido. Aí o rei pergunta: és tu o mesmo Daniel da época do meu pai? Ele: eu sou o mesmo. Passaram-se as estações e os tempos, eu sou Daniel. Então olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim, beijinho no ombro da concorrência: eu sou eu. E se minha esposa está aqui, ela fica maluca. Sabe por quê? Querido, eu não estou nem aí se você vai gostar do que eu falo, do que eu sou. O meu papel é dançar o pezinho, porque eu sei quem Deus é e eu sei quem eu sou nele. O que Daniel está dizendo: I am the same, my name is Daniel. O que Daniel está dizendo: eu sou o mesmo muchacho, meu nome é Daniel. Diz para você: meu nome. Você tem nome. O que Deus quer fazer através dessa igreja, de você, pastor Bel, tem nome. E tem nome Bel, tem nome Helena, não é seu nome, Helena? Helen Viana, lembrei do sobrenome. Tem nome. Fala para você o seu nome, fala, profeticamente, fala. Shin tem nome. Você não foi chamado para ser uma cópia. Você é algo genuíno de Deus, que está sendo levantado porque o fogo está se apagando, que está sendo levantado porque as visões estão se acabando, que está sendo levantado porque tem um sacerdócio corrompido que está pegando o que é para si e não pode pegar. Aí Deus está levantando o que? É uma cópia? Não. É um nome? Não. É uma visão? Não. São nomes, pessoas que têm identidade. É Rodrigo, é Alexandre, é Samuel, é Renato, é Ellen, é Carla, é Carol. Tem nome. Show. E diz assim para mim: Shema. Sabe o que significa Shema? Escuta a Deus. Tem nome e escuta a Deus.
Você só vai ser quem você é quando você parar de ouvir a opinião da terra e você começar a ouvir o decreto do céu. Este é o meu filho amado, ele tem nome e ele escuta a Deus. Tudo que você vai fazer pode parecer loucura, mas você precisa escutar a Deus, porque Deus não tem juízo, Deus não é gente. Você precisa escutar a Deus. E diga comigo, Shum. Sabe o que significa Shum? A Deus pertence o governo. Tem nome, escuta a Deus e Deus governa, porque o que a Bíblia diz não é onde o Espírito Santo de Deus está, é onde o Espírito Santo de Deus governa. O que Deus está fazendo nesses dias, está gerando em você nesses dias, é fazendo com que você entenda que aquilo que você precisa gerar tem nome, vem da palavra de Deus, e Deus governa. Mas pastor, não tem idade, Samuel não tinha. Pastor, não estou preparado, Samuel não tinha. Mas ele se posicionou com o nome, ouvindo a Deus, porque a Bíblia diz que o chamado dele começa: Samuel, és tu. Sabe por que eu acredito que Deus está levantando jovens, e a Bíblia fala de idade? Eu não estou dizendo que você não é jovem, você está fora. Não, você não está fora, porque idade nos processos de Deus não tem a ver com sua idade, tem a ver com a posição na jornada. Porque eu posso ter 50 anos, mas eu estou mergulhando no que o Espírito está fazendo agora. Eu posso ter 15 anos, mas eu estou atrasado no que o Espírito estava fazendo ontem. O que Deus está fazendo agora, Deus está levantando uma geração de jovens, e é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que muitas coisas acontecem na sua vida, porque Satanás sabe que tem algo dentro de você que nem mesmo você sabe. Fala comigo, por quê, pastor? Por dois motivos. Porque o jovem tem a ousadia para acabar com a pornografia de hoje. Sabe o que é pornografia? É aquilo que deveria ser íntimo e está sendo exposto. Já viu aquela coisa? Vamos tirar foto do culto do homem ungido. Porque se Moisés fosse profeta hoje, o pau de cajado era pau de selfie. Aí o cara está lá no momento de devocional, aí está aqui, estou num devocional, aleluia, aí fica filmando, chorando. Deus está me tocando demais, irmão, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6, vai para a porta, tranca o teu quarto e busca teu Deus em secreto. Aquilo que devia estar no secreto e está sendo exposto é pornografia, porque pornografia é tudo aquilo que devia ser íntimo e se tornou público. E onde é que entra o jovem nisso? Números capítulo 25, eu estou acabando. A Bíblia diz que Moisés chega em Sitim, e os filhos de Israel estavam relacionando com a filha dos Moabitas. E a Bíblia diz que um dos filhos de Israel pega uma mulher e começa a ter relação na frente de todo mundo. Mas aí um jovem, fala comigo, um jovem, pega uma lança, e a Bíblia diz que ele enfia no ventre dos dois. Os dois estavam lá coabitando, ele pega aquela lança de uma forma brutal, parecia 300 Esparta, e enfia e mata aqueles dois. Quando você corre mais um pouquinho no capítulo, a Bíblia diz que o nome dos jovens que estavam coabitando, do casal que estava coabitando, era Zinri e Cosbe. Fala comigo, Zinri e Cosbe. Sabe o que significa Zinri e Cosbe? Um significa música e o outro significa engano. Porque todas as vezes que a música tem relação com engano, ela transforma aquilo que era íntimo em pornografia. Aí Deus está levantando uma geração de jovens para dizer: ei, isso não está certo, eu vou meter a palavra, porque a lança é a palavra. Por quê? Porque jovem é maluco, querido. O pastor, a gente é pastor, mas a gente sabe, fala isso, não, vai devagar, jovem quem nem saber, chega pastor, o negócio é o seguinte, está errado. Pastor, está errado. Aí ele pega a lança e enfia, porque a música estava se deitando com engano, e quando a música anda de mão dada com engano, gera pornografia.
Mas esses jovens de hoje, eles estão voltando, sabe para onde? Para a palavra. Eu nunca entendi porque Deus me levou para fazer 3 mestrados em teologia. Até que eu acabei de escrever meu primeiro livro agora, a gente vai lançar pelo Mevan esse ano que vem. Que é toda a vida do apóstolo Paulo na sua linguagem, querido. Chega daquela linguagem coloquial, porque o apóstolo Paulo, referente à sua ortodoxia, falou com Timóteo. Não, Paulo chegou e falou assim: Timóteo, cara, ferrou. Por quê? Porque agora a gente tem que correr para a palavra. Palavra. Por quê? Porque essa geração que está se levantando como uma voz do deserto, ela nasce da palavra. A Bíblia diz que Isabel estava gerando, e quando Isabel gera, nasce, e João Batista nasce, e Zacarias fica mudo. Depois de um tempo, Isabel diz: o nome dele é João. Naquela época só o pai podia dizer o seu nome. Fala comigo: só o pai pode dizer quem eu sou. E Zacarias estava mudo porque não tinha acreditado. Aí estava aquele bafafá: João, será mesmo o nome de João? Alguém grita: Zacarias, como é o nome do menino? Mas ele estava mudo, como é que ele ia responder? A Bíblia diz que ele pega uma tábua, e a Bíblia diz que estava escrito o quê? João. Essa geração só vai recuperar a voz de influência quando ela voltar a falar o que está escrito na palavra. Porque é assim que o seu destino é destravado. É pela palavra. Sim, a gente tem música? Tem. A gente tem luz? Tem. Isso é legal. Mas a gente precisa ter a palavra. A palavra, porque Davi já dizia, Salmos capítulo 119, versículo 10, de que maneira o jovem vai se manter puro? Permanece no Senhor. Como? Guardando no seu coração a palavra. Fica de pé do seu lugar. Quem é você? Eu tenho pregado por onde eu vou. Quem é você? Quem é você? Começa a dizer teu nome. Não tem nada mais bonito do que teu nome. Não tem nada mais poderoso do que você ser você. Porque aquilo que Deus está gerando tem nome. Escuta a Deus e Deus governa. Porque esses jovens que Deus está levantando hoje vai ser que nem aqueles jovens de Atos capítulo 5. A Bíblia diz que Ananias e Safira morrem. Fala comigo: morreram. E os corpos deles estavam lá, fedendo. Interessante é que a Bíblia diz que o corpo de Ananias e Safira estavam lá, jogados, mortos. E ninguém dava nada, como se está tudo bem. Até que moços se levantaram e tiraram os corpos de dentro da igreja. Por quê, querido? Porque Deus está levantando o jovem, porque você se incomoda com aquilo que a geração passada já se acostumou. Ah, está fedendo, não deixa, está tudo bem. Ah, morreu, não deixa, está tudo bem. Não, Deus está levantando uma geração e diz: não está tudo bem, está fedendo, já morreu, tira de dentro da casa de Deus. The lion is coming. Eu não sei porquê, mas isso está queimando no meu coração. O leão está vindo. Quem é você? Sabe, querida, você foi muito gentil quando eu cheguei. A Ellen Viana. Falei certo agora, não falei? Deus trabalha com você através de doçura, mas não ache que a doçura é uma fraqueza, porque na verdade você é forte. Você suporta coisas aqui dentro que muitos não suportariam, porque aparentemente as pessoas acham que você é fraca, mas aqui dentro Deus está construindo algo genuíno. Na tua alma, na tua identidade, existe um ataque do diabo tentando deturpar quem você é.
Mas Deus está começando a gerar algo em você. Sabe por quê? Porque eu vejo você rodeado de criança. Nunca vi você, nunca sei, vim saber seu nome agora. Eu vejo você rodeado de crianças. Deus está colocando algo dentro de você genuíno. Deus está colocando algo dentro de algumas pessoas aqui genuíno. Deixa eu te dizer uma coisa. Não, você não precisa de nada que eu tenho hoje, mas hoje aqui eu quero destravar, profetizar algo sobre você. Porque vocês são uma geração que Deus está levantando aqui, através da vida do pastor de vocês, através disso que está acontecendo aqui, vocês são. Se Deus te tocou de alguma forma, querido, vem aqui à frente. Eu quero liberar decretos sobre você. O pezinho de alguém está começando a mexer. Deixa, você não precisa cantar. Vai, Redfield. Há 2 anos atrás, a congregação que a gente fundou no Brasil, o pastor que eu deixei lá tem 23 anos. Essa semana ele saiu no jornal, porque o projeto que ele começou há 7 anos acabou com o tráfico de droga na comunidade que está inserido. O jornal foi lá saber o que é que era. Um menino de 23 e uma menina de 21. Há 2 anos atrás eles ligaram para mim e falaram assim: pastor, manda a nossa confissão de fé, porque o senhor veio aqui e abriu a igreja e tem gente que fica perguntando qual é a nossa confissão de fé. Aí eu disse para ele: deixa eu orar. Quando foi de madrugada, o Senhor me acordou e disse: eu estou te dando um decreto para essa geração. Anota, escreve. Hoje tem uma placa lá, a confissão de fé. Eu vou decretar isso sobre você, porque vocês são uma geração de avivamento. Não um avivamento de entretenimento, mas avivamento que não vai mais gerar para competir. Não se trata de gerar para ficar grande, se trata de gerar para resolver. Avivamento não é quando Deus derrama. Isso se chama Pentecostes. Avivamento é quando o homem se esvazia, porque ele só pode encher do céu o que se esvaziou da terra. Avivamento não é quando uma estrela sobe no palco, mas quando um servo desce ao altar. Avivamento não são filas à espera de um culto. Não é o encher de um prédio, mas o transbordar de vazias. Não são palmas, são lágrimas. Não é estrutura, é paixão. Não é paz, é labor. Não é riqueza, é sacrifício. São lágrimas com espírito, com fogo, com paixão e com muita dor. Não é exibição, é manifestação, pois o homem se exibe, mas o espírito se manifesta. Não é uma festa, nem muito menos um congresso. Não é fartura, é fome, sede, dai-me Deus. Não é a ascensão dos homens, mas a abnegação dele. Não é o entrar no navio da salvação, mas o mergulhar no mar dos perdidos. Não é uma simples notícia relatada em uma revista, mas as notas da história, escritas com muito suor, sangue, lágrimas e dores. Não é a vitória, é a derrota do eu, para que em mim ele ache vida. É a renúncia ao punhal, é a cruz. Não é o presidente do crente, mas o derramar de um Deus. Não é o esperar da economia, mas o se aquecer no fogo. Avivamento não é quando Deus sorri, mas quando Ele chora. Não é a festa anunciada, mas o sussurro escondido. É o sopro íntimo e profundo de Deus. Não é o importar das águas, mas é o atrair da multidão cavando poços para saciar o sedento. Não é apresentar, não é um apresentador treinado entretendo uma plateia, mas um profeta forjado despertando uma nação. Não são luzes de um palco, mas o resplandecer de uma glória. Não é o show, a fumaça, é uma vigília, é a glória. Não são as vendas, não é a mídia, é a doação de uma vida. Não é o púlpito, é o exemplo, é a voz, é a canção vivida. E quando Deus toca a música, você é o ponto de partida. Você é
o avivamento que o mundo precisa. Vocês são a geração chamada para serem reformadores. Vocês são a geração reformada não pela letra, mas pelo Espírito. E se você está aqui hoje é porque Deus tem marcado você. Você está aqui porque você deseja fazer a diferença. Existe algo em seu DNA que não pode aceitar a realidade. Os negócios como costume, o show como cultura, a prostituição como liberdade atribuída à graça. Não, você não vai se encaixar nessa caixa marcada como normal. Profundamente em seu coração você sabe que foi chamado para mudar as coisas, para balançar o barco, para chacoalhar a terra. Você ama a Deus, mas odeia a religião. Quando você prova, você sente mais fome. Você tem os desejos de Deus, você implora por sua presença, mas detesta os serviços do ativismo. Você se recusa ao mundo. E quando você sonha, é sobre o impossível. Quando você vê dor, você sabe que foi chamado para curá-la. Quando você enfrenta a adversidade, você não sente medo, porque você mede isso contra o seu Deus. Você é perigoso para o diabo, para Satanás, porque a sua vida não lhe pertence mais. O seu viver é Cristo, o seu morrer é lucro. Você quer saber porque você é tão estranho, tão diferente? Enquanto outros desejam festas, você deseja orar. Quando eles riem, você chora. Enquanto eles dançam, você calma. Você nunca vai se encaixar nesse tipo de sociedade. Sabe por quê? Porque você é um reformador. Você não vive por fama. Você nunca irá diminuir os seus objetivos para ser rico ou famoso. Você é um Abraão, um Josué, Esther, Davi, Wilberforce, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Balas não assustam você, mediocridade te assusta, indiferença te assusta. Perder a sua vida não assusta você, mas desperdiçá-la sim. Se você já morreu, você está livre.